Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para continuarmos a resolução comentada da prova para professor de Química do Colégio Pedro II, aplicada em 2016. Nós já tivemos duas partes dessa resolução. Eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist, onde nós temos todas as aulas do Química e Concursos, e hoje nós vamos resolver as questões de 11 até 15. A questão 11 diz que o complexo MNH3 contém 126 elétrons. Indique a opção que aponta o número atômico de M e a geometria espacial do composto de coordenação em questão. A geometria é bem simples. Nós temos 6 ligantes e com 6 ligantes a geometria mais óbvia é a geometria octaédrica. Resta então determinarmos o número atômico do metal. Para determinarmos o número atômico do metal, basta a gente analisar a quantidade de elétrons do metal. Para isso, a gente não sabe qual é o metal, mas sabemos quais são os ligantes. Nós temos como ligante o NH3, a amônia, e sabemos que o nitrogênio possui 7 elétrons e cada hidrogênio possui um elétron, portanto 3 elétrons. Isso nos dá que cada amônia tem um total de 10 elétrons. São 6 amônias, portanto vamos multiplicar isso aqui por 6 e nós temos um total de 60 elétrons por parte do ligante. Isso significa que o metal 3+, ele tem 126 elétrons menos os 60 elétrons que são provenientes do ligante, o que nos dá um total aqui de 66 elétrons. Isso é o metal 3+. O metal neutro, ele vai ter esses 66 elétrons mais 3 elétrons, portanto, 69 elétrons. Se ele tem 69 elétrons, o seu número atômico é igual a 69. Dentre as alternativas que nós temos, a gente consegue perceber que nenhuma delas tem 69 como número atômico. Isso porque os autores erraram essa questão. Eles fizeram a conta da quantidade de elétrons do nitrogênio com o seu número de massa. Notem que, se nós fizermos a conta do NH3, onde o nitrogênio tem 14 elétrons, 14 é o seu número de massa. Mas se nós assumirmos que esse seja o número de elétrons, nós temos 14 elétrons mais 3 elétrons do hidrogênio. Isso aqui vai nos dar um total de 17 elétrons. Temos que multiplicar isso aqui por 6. Isso daqui vai nos dar 102 elétrons. Portanto, o metal 3+, vai ter 126 elétrons menos 102 elétrons, o que vai nos dar um total de 24 elétrons. E, portanto, o metal neutro vai ser 24 mais 3 elétrons, 27 elétrons, o que nos dá um número atômico igual a 27. A alternativa correta, portanto, seria a alternativa D. Porém, essa questão está errada, ela provavelmente foi anulada, porque os autores confundiram o número de massa com o número de elétrons. Vamos para a próxima, questão 12. A questão 12 fala sobre modelos atômicos, e ela também é uma questão meio estranha. Percebam. Após estabelecidos os postulados que definiram os modelos atômicos de Dalton a Bohr, inclusive a grafia de Bohr está errada, mas isso aqui é um detalhe. Outros cientistas contribuíram com as teorias relacionadas e a natureza quântica dos elétrons dos orbitais e na eletrosfera. Dentre essas teorias destacam-se o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da incerteza de Heisenberg e a equação de onda de Schrödinger, numerados como sendo 1, 2 e 3. Dentre as opções a seguir, marque a que apresenta, na respectiva ordem das teorias, os conceitos e ou postulados corretamente relacionados. Então, a primeira alternativa nos diz que, em relação ao princípio da exclusão de Pauli, para definir um orbital são necessários 4 números quânticos, N, L, M e S. Bom, isso aqui está errado, porque o S não é necessário para definirmos um orbital. Quanto mais exatamente pudermos determinar a posição de um elétron, menor a certeza da definição de sua velocidade. Está correto, embora a forma mais correta seria em relação ao momento, mas, enfim, não há problema nesse caso. E a alternativa 3, em relação à equação de onda de Schrödinger. A posição do elétron ao redor do núcleo é uma questão probabilística. Tá válido, não está errado não. Então vamos colocar aqui como sendo certo, porém a alternativa A não é a alternativa correta, porque essa primeira opção em relação ao princípio da exclusão de Pauli está errado. Bom, alternativa B. Os dois elétrons de um orbital não podem ter iguais os 4 números quânticos. Isso aqui está correto. Em relação ao princípio da incerteza,
Um elétron só pode ser observado quando submetido a uma perturbação que modificará sua posição e velocidade. Bom, isso daqui é falso. Eu nunca li nada a respeito, não tem nada escrito a esse respeito. A alternativa 3 em relação à equação de Schrödinger. A posição do elétron ao redor do núcleo é uma questão probabilística. Bom, se no primeiro caso estava correto, aqui também está correto, porém a alternativa B não é a alternativa correta. A alternativa C já está pré-marcada, esta é a certa. Vamos dar uma olhada aqui. Os dois elétrons de orbital não podem ter iguais os 4 números quânticos, correto. Quanto mais exata for a determinação da posição do elétron, menor a certeza na definição de sua velocidade, correto, já vimos anteriormente. Cada função de onda representa a probabilidade de encontrar o elétron numa estreita região específica do espaço. Na verdade, a função de onda não é a probabilidade. A função de onda ao quadrado nos dá a densidade de probabilidade, e essa densidade de probabilidade multiplicada por um elemento de volume nos dá a probabilidade. Então, essa não é uma questão tão exata assim. Se eu for restrito aqui na definição, não é a função de onda, mas sim a função de onda ao quadrado vezes o elemento de volume. Ou mais ainda, se for mais restrito, na verdade, o complexo conjugado da função de onda. Porém, dentro desse contexto, a gente pode até assumir como sendo uma questão certa, mas sendo restrito, ela não está tão correta assim. A alternativa D, obviamente, está errada. Agora, por que está errada? Para definir um orbital são necessários 3 números quânticos, N, L e M, isso aqui está correto. A energia de um elétron é contínua e discreta nos quanta de magnitude. Eu não entendi absolutamente nada dessa afirmativa, então isso aqui está errado. E, por conta disso, a alternativa D já não é a alternativa correta. A terceira afirmativa diz que a equação de onda gera uma função de onda que, pela mecânica quântica, fornece probabilidade de se encontrar um elétron em várias posições. Isso acaba sendo parecido com a afirmativa 3 do item anterior, porém esse começo é muito estranho. A equação de onda gera uma função de onda. Enfim, eu vou considerar isso aqui como sendo errado, mas de qualquer forma, o item D não era o correto. O correto é o item C, a afirmativa C. Vamos então para a questão 13. Os óxidos correspondem a uma classe de compostos que podem originar as bases e os ácidos, portanto, são classificados de acordo com suas características ácido-base. Dentre os óxidos mais importantes, os NOx aparecem pela sua significância como poluentes atmosféricos. O NO2 e o NO são poluentes primários, e o NO2O, apesar de não ser um importante poluente da troposfera, acaba por exercer grande influência na estratosfera. Considerando os óxidos em questão, na ordem apresentada no enunciado, indique a opção que relaciona corretamente a sua nomenclatura de óxido ao seu caráter ácido-base frente à reação com a água. Na ordem que aparece, nós temos o NO2, o NO e o NO2O. O NO2 é um óxido ácido, ele é o dióxido de nitrogênio, ele é também conhecido como anidrido nitroso nítrico, então recebe o nome anidrido justamente por ser um óxido ácido. O NO e o NO2O são óxidos neutros, não reagem com a água. O NO é chamado de óxido nítrico, porque o nitrogênio, nesse caso, está em seu estado de oxidação maior para esses dois óxidos. A possibilidade aqui seria mais 1 e mais 2. O mais 2 é o maior NOx, então é o óxido nítrico, e o N2O, que tem o NOx mais 1, é o óxido nitroso. Então, ambos são neutros. A alternativa correta, nesse caso, é a alternativa B, porque ela nos diz que o NO2 é o dióxido de nitrogênio, é ácido, o óxido nítrico é neutro e o óxido nitroso também é neutro. No caso da afirmativa A, nós temos óxido nítrico, está errado, não pode. Na alternativa C, dióxido de nitrogênio, a princípio estaria correto. Óxido nítrico ácido, está errado por conta disso. E a alternativa D, óxido nítrico ácido, mas ele não é óxido nítrico. Então essa é uma questão bem fácil, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos então para a questão 14. A questão 14 é uma questão de conta e estequiometria básica, não tem muitos problemas aqui. Uma indústria que fabrica suplemento mineral do tipo fosfacálcio, utilizado na alimentação de aves de postura, realiza processo em batelada. Ao reagir 500 kg de calcário com teor de 80% de carbonato de cálcio, com solução suficiente de ácido fosfórico,
produz monohidrogeno fosfato de cálcio. E ele quer saber qual é a massa desse sal produzido. Então vamos lá, nós temos 500 quilogramas, que na verdade estão impuros, 80% desses 500 quilogramas, e portanto 400 quilogramas, são de carbonato de cálcio, CaCO3. Vamos passar isso aqui para gramas para poder determinar o número de mols de carbonato de cálcio. Na verdade, nós temos o número de mols como sendo a massa do composto dividido pela massa molar dele. Então, a massa, nesse caso, vai ser 400 vezes 10 a 3 gramas. A massa do carbonato de cálcio são 100 gramas por mol, porque nós temos cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16, fazendo essa conta dá 100 gramas a massa molar do carbonato de cálcio. Isso aqui vai nos dar 4.000 mols de CaCO3. Agora vamos escrever a reação. Nós temos o carbonato de cálcio reagindo com ácido fosfórico, H3PO4, formando o monohidrogeno fosfato de cálcio, então CaHPO4, mais ácido carbônico, né, H2CO3, que se decompõe em água e CO2, mas não tem problema colocar aqui o H2CO3. Olhando a estequiometria, nós temos uma estequiometria 1 para 1. 1 mol de CaCO3 para 1 mol de monohidrogeno fosfato de cálcio. Então, se aqui nós temos 4 vezes 10 a 3 mols, aqui nós temos 4 vezes 10 a 3 mols. Então, essa aqui é a quantidade de mols que nós temos do CaHPO4. Agora temos que determinar a massa molar dele. A massa molar vai ser igual a 40 do cálcio, mais 1 do hidrogênio, mais 31 do fósforo, mais 4 vezes 16 do oxigênio. Isso aqui vai nos dar 136 gramas por mol. Para determinar a massa, basta multiplicar 4 vezes 10 a 3 vezes 136. Isso aqui vai nos dar como massa do monohidrogeno fosfato de cálcio produzido 544.000 gramas, o que corresponde, na verdade, a 544 quilogramas. Dentre as alternativas apresentadas, nós temos como alternativa correta a alternativa B. Bom, então uma questão bem simples, você precisava apenas saber estequiometria básica e saber um pouco aqui de nomenclatura. Óbvio, a prova é para professores de química, então isso aqui, a princípio, não seria problema algum. Essa foi a questão 14, vamos para a questão 15. Atualmente, as análises de íons importantes no sistema fisiológico humano são realizadas por métodos de cromatografia e de troca iônica. Troca iônica é a permuta de íons entre uma solução contendo os íons a serem analisados e um corpo sólido insolúvel chamado de fase estacionária. Esta fase é adicionada em tubos de vidro ou aço inox, colunas, por onde é passada uma solução contendo os íons a separar. Considerando uma análise de plasma sanguíneo, visando a separação e quantificação dos íons Ca2+, K+, Na+, e Mg2+, por cromatografia líquida aquosa, tendo como fase estacionária uma coluna de resina de troca catiônica, indique a ordem de eluição dos respectivos íons. Bom, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas uma resina de troca iônica como o nome já diz, uma resina, ela vai estar dentro de uma coluna, e na ponta dessa resina nós temos alguns grupos como o C-O-, um derivado de ácido carboxílico, ou um S-O-O-. Isso aqui vai servir para reter os cátions na coluna. Normalmente aqui nós temos um Na+ por padrão. Esse Na+, ele acaba saindo com facilidade, então nós temos uma troca do Na+ por algum cátion que vai ficar retido nessa coluna. E o princípio de ficar retido nessa coluna basicamente é a atração eletrostática. Então ele funciona da seguinte forma: os cátions que tiverem maior carga vão ficar mais retidos em relação aos cátions com menor carga. Por exemplo, nós temos aqui cálcio 2+ e magnésio 2+. Então cálcio 2+ e magnésio 2+ ficarão mais retidos do que o sódio mais e o potássio mais. E para diferenciar cátions com a mesma carga, a gente analisa a razão carga-raio. Quanto maior for a razão carga-raio, mais retido vai ser esse cátion, porque a atração eletrostática vai ser maior. Então, por exemplo, dentre o sódio e o potássio,
o sódio tem um raio menor. Então eu espero que o sódio fique mais retido. Então o primeiro a sair, o que vai ficar menos retido na coluna, vai ser o potássio, porque ele tem a menor carga e o maior raio. Depois vem o sódio. E agora, entre o cálcio e o magnésio, eu analiso o raio. O magnésio tem o menor raio, ele vai ficar mais retido na coluna, e o cálcio vai sair primeiro da coluna. Então nós temos aqui o Ca2+, e por último o magnésio 2+. Então o primeiro a sair vai ser o potássio, depois o sódio, depois o cálcio, depois o magnésio, avaliando simplesmente o modelo eletrostático. Vamos olhar aqui as opções. Nós temos como pré-marcada como opção correta a opção A, isso aqui vem no gabarito oficial. Porém, essa mesma ordem temos aqui na opção C. Eu acredito que a opção C, que é a alternativa C, seja correta, porque obedece exatamente um modelo eletrostático. A não ser que essa coluna seja uma coluna especial, ela acaba fazendo com que o cálcio, por exemplo, fique mais retido. O sódio sair primeiro até tem como a gente justificar, porque é uma coluna de sódio. Então, enfim, pode ser o próprio sódio da coluna que está sendo eliminado e está dando, portanto, um falso positivo. Agora, o magnésio com certeza vai ficar mais retido do que o cálcio. Então, eu acho que o gabarito está errado. Temos uma alternativa correta, porém foi divulgado o gabarito errado. Não sei. Eu posso estar errado. Então, se eu estiver errado, se você discorda com essa minha forma de pensar, deixa aqui no comentário, porque pela lógica que eu considero, pela atração eletrostática, a ordem correta seria essa. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, que vocês tenham entendido essas questões. Se vocês gostaram do vídeo, então, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais, deixe aqui seus comentários, dúvidas, sugestões, gostaram, não gostaram. E se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química. Muito obrigado mesmo e até a próxima.